conhecimento, ele é socialmente condicionado, né? E por ser socialmente condicionado, tanto o texto bíblico possui o seu elemento social de construção, quanto também o leitor que lê o texto hoje também está inserido dentro de um contexto, um contexto social e uma cultura, né? Então, de certa forma, esse tipo de análise, ele procura reconhecer essa ambiguidade, né, que perspassa o texto bíblico, tanto o contexto social da sua produção, quanto o contexto social daquele que também lê o texto bíblico. E por isso, a gente pode dizer que esse método, né, a gente já vai falar um pouquinho do desenvolvimento histórico, ele não parte de uma análise diacrônica do texto bíblico, mas ele parte de uma análise sincrônica, né? Qual é a diferença? Análises diacrônicas é semelhante a um filme, né? É uma análise que examina todo o desenvolvimento histórico do texto e das tradições ao longo do tempo, né? Então, procura-se no texto toda a evolução teológica, evolução de práticas, evolução histórica. Então, isso é uma análise diacrônica. Enquanto a análise científica, ela procura, na verdade, se focar mais na análise sincrônica do texto, né? Semelhante a uma fotografia, que você concentra um momento específico de produção do texto, né? Quais são as condições sociais para que esse texto ele fosse produzido. Então, falando um pouquinho sobre o contexto histórico do método, a evolução do método sociocientífico, né? Ela começa já na verdade, se a gente for voltar um pouquinho, desde antes mesmo do século XIX, embora seja onde se inicie, mas antes mesmo, né, com outros escritos anteriores. Mas o século XIX é quando a gente tem, vamos dizer assim, o começo da sociologia, né? As raízes aí da análise sociocientífica, então elas podem ser encontradas em trabalhos como o de William Robertson Smith, que aplica então método antropológico ao estudo da semítica, né, da religião semítica, ou sociólogos como Max Weber, Auguste Comte, que procuram compreender a religião a partir do contexto da sociedade, né? Então esse século começa ali então no século XIX, com esses sociólogos que começam a tentar compreender a religião a partir do contexto da ciência social. Depois do século XX, acaba passando por outros estudiosos que vão tentar compreender esse mundo bíblico a partir de aspectos sociais, né? Por exemplo, na década de 70 e 80, a gente tem um renascimento, né, de trabalhos como, por exemplo, o trabalho de Norman Gottwald. Tem um trabalho, um escrito, né, que chama The Tribes of Yahweh, né, as tribos de Javé, vamos dizer assim, onde ele utiliza uma análise sociológica marxista para poder propor uma revolução camponesa na origem do povo de Israel, né? Então, o povo de Israel teria surgido como povo nômade a partir de uma revolução então camponesa e se estabelecido então como povo. O Wayne Meeks, por exemplo, em 1983, ele tem um artigo também que o nome é The First Urban Christians, os primeiros cristãos urbanos, né? Onde ele examina o cristianismo paulino no contexto urbano do Império Romano. Então a gente vê já algumas tentativas de se colocar estudos sociológicos ou antropológicos para a compreensão do texto bíblico. Mais recentemente, na década de 90, ano 2000, a gente tem proponentes como John Eliot e Bruce Malina, que fazem parte ou consolidam essa análise cristã, vamos dizer assim, científica, que procura o desenvolvimento de modelos sistemáticos para compreender tanto a antropologia quanto o contexto social do mundo antigo. E aí surgem, então, alguns modelos pelos quais, né,
se começa a análise do texto bíblico, como, por exemplo, o contexto da honra e da vergonha, do patronato e do cliente, das estratificações sociais, o contexto da pessoalidade, ou personalidade versus o coletivo, né? São ferramentas analíticas que, então, esses autores eles vão trazer para o estudo do texto bíblico, né? E hoje, dentro de um período mais contemporâneo, a gente tem essa diversificação, né, do método tradicional, onde novas teorias como da memória social, memória coletiva, da identidade, vão procurar entender o texto bíblico a partir dessas categorias também do contexto social. Então, quais são alguns pressupostos metodológicos do contexto da análise histórico-crítica, né? Então eu coloquei 4 aí, né? Primeiro eu já tinha falado da análise sincrônica, que é a última, na verdade, aqui, que foca nas relações contemporâneas do texto, mas mais como uma foto do que como filme. Então, no momento específico da produção daquele texto, né? Quais são as condições sociais, antropológicas e culturais que circundam a construção do texto. Também, o que é interessante ressaltar aqui é a aplicabilidade de modelos modernos, né? Ou seja, a partir de modelos da ciência social moderna, e isso depois vira até uma crítica contra o próprio modelo científico, né? Que utiliza então de ferramentas modernas para se analisar uma sociedade, uma cultura do mundo antigo, né? Então, a aplicabilidade de modelos modernos, né? Utiliza-se então a ciência social como ferramenta, vamos dizer, hermenêutica do texto bíblico. Então, nesse sentido, vão se utilizar teorias da sociologia, da antropologia, da psicologia, para poder compreender o texto bíblico a partir dessas categorias, né? Estudar então a emoção, a memória, coisas que têm a ver com os estudos dessas ciências humanas, se assim eu posso considerar, né? E a socialização cultural, né? Então, os indivíduos são formados a partir de sistemas e normas de valores específicos que são descritos no texto, né? Então, isso são alguns pressupostos metodológicos. Então, como eu disse, né, recentemente tem surgido alguns conceitos chaves dentro do estudo dos métodos sociocientíficos, né? E aqui eu coloco 4, que depois a gente vai trabalhar um pouco mais específico, que é o modelo da honra e vergonha, o modelo do patronato, da reciprocidade e do coletivismo, né? Da honra e da vergonha, então os mecanismos do mundo antigo, tanto da honra quanto da vergonha, que se chama positiva ou negativa, né? Que delimitavam o contexto da família ou de toda a sociedade do mundo antigo, né? O patronato são as relações entre patrões, vamos dizer assim, entre um superior e um cliente, alguém inferior, e como essas relações elas aconteciam. Então, entender o mundo bíblico a partir dessas relações entre reis e súditos, patrões e clientes, Deus e o povo, né? Então, são relações sociológicas que vão trabalhar a partir da ideia do patronato. A reciprocidade aqui, né, tem a ver com essa troca também do patronato e clientes, se elas era uma reciprocidade simétrica ou assimétrica, né? Havia uma via de mão dupla ou uma via única, vamos dizer assim, nesse tipo de relação, né? E o coletivismo, que tem a ver com os tipos de relações que já não mais, o tipo de vivência que não perpassa mais numa identidade a partir do particular ou do indivíduo, mas de uma identidade que surge a partir do coletivo, do povo, da família, da sociedade, né? Então, uma sociedade extremamente mais coletivista nesse sentido, né? Algumas das limitações desse tipo de análise, né? E aqui eu ressalto 2 que são ressaltadas por alguns autores, é o risco do anacronismo e o risco do reducionismo, né? O anacronismo, e é uma das críticas mais preponderantes, vamos dizer assim, né, sobre isso, é o fato de estar usando modelos modernos
da sociedade moderna para se falar de uma sociedade antiga. Então, será que esse tipo de modelo que parte a partir de critérios modernos consegue se fazer um tipo de julgamento que seja um julgamento justo acerca do texto bíblico, né? Então, para isso, existe a gente pode advertir, né, contra essa impossibilidade de reconstruir totalmente as culturas antigas, né, e principalmente a partir de critérios modernos, né. Então a gente, de certa forma, sempre vai reconstruir esse texto, de uma forma não completa, né, e por isso que surgem, às vezes, tantas teorias acerca do contexto social e cultural, da origem do povo, do que circunda, de fato, o texto bíblico, né. E o reducionismo, né, às vezes, essa tendência de interpretar o texto bíblico unicamente, né, a partir de tais critérios modernos, né. E aí eu acho que, corre-se, o risco de, se esquecer ou de deixar, tantas outras análises que contribuem, né, pra explicação, do próprio texto, né. Então a gente já viu as principais modelos, né, e algo que é bem interessante, então, é como que se começa a interpretar o texto a partir desses vários modelos, né. Então, um primeiro que a gente viu aqui é a ideia da personalidade versus o coletivismo, né, e como que o coletivismo faz parte, do mundo antigo. Então a gente vê aqui que a identidade pessoal, ela é definida justamente pelo pertencimento de um grupo. Então, especificadamente, quando se pertence a determinado grupo, seja no âmbito da família, seja no âmbito da sociedade ou até, no Novo Testamento, né, a família cristã, a família da fé, aqueles que agora são filhos de Deus, o contexto da identidade, se resume ou se define a partir desse contexto, né, coletivista, tanto do mundo antigo quanto do Novo Testamento, né. Então aí a gente tem, esses 4 níveis de relações, né, a identidade pessoal, que ela é definida primeiramente pelo pertencimento de um grupo, a família estendida, que é base da estrutura social e identitária, a comunidade local, que determina os valores e a reputação, e a etnia e o povo, que é o contexto mais amplo, desse pertencimento, né. Então o que é interessante notar é que o contexto bíblico ele não está inserido, como hoje nós temos na cultura moderna, no contexto do particularismo, né, ou do individualismo, né. A identidade ela é formada a partir das identidades grupais, seja no pertencimento de uma esfera menor da família ou até de uma toda etnia e toda uma sociedade, do mundo antigo, né. Um segundo tipo de análise que a gente pode, pensar aqui, tem a ver também com as dinâmicas que a gente chama de honra e de vergonha, né. A dinâmica de honra e de vergonha constitui, por assim dizer, o que os antropólogos, culturais chamam de valores, pivô da sociedade mediterrânea antiga. Então funciona como reguladores, do comportamento social, né. Então, diferentemente da sociedade ocidental, moderna, aonde os valores como liberdade, autonomia, sucesso, o econômico, né, são os prioritários, no mundo antigo, a busca e a manutenção pela honra, a preocupação, pela virtude, vamos dizer assim, ela é essencial na construção identitária, né. Então o que que é a honra? A honra ela pode ser definida como direito ao respeito, das comunidades a partir do reconhecimento público, de um nível social, né. Então dentro da honra você tem aquela honra que é a honra atribuída e a honra adquirida. A honra atribuída é aquela que é herdada, ela é herdada, justamente pelo nascimento, pela linhagem familiar, né, então por isso que a genealogia ela tem uma importância muito grande dentro do contexto bíblico, né, ela é herdada pela cidadania, conferida por autoridades,
do governo, ou adquirida a partir de conquistas, vitórias, guerras, né? Então esse é um tipo de honra que é adquirido dentro do contexto do mundo antigo, né? Uma forma se as relações elas são construídas a partir da ideia de honra e de vergonha, então algo que a gente vê a todo momento no texto bíblico é esse desafio à honra e a resposta à honra. A gente vê muito claro isso nas relações de Jesus com, principalmente, né, com os fariseus, onde a honra de Jesus é colocada em xeque justamente pelo questionamento dos fariseus, né? Então, a todo momento, os fariseus tentam questionar Jesus. Por quê? Porque a resposta, vamos dizer assim, de Jesus daria a ele a autoridade diante do povo, né, sua honra, ou o exporia à vergonha, né? Então, o que a gente vê é todo momento, né? Essa ideia da honra sendo colocada, né? E aí a gente pode pensar tanto da honra quanto da vergonha. A vergonha ela tinha dois, segundo sociólogos, né, elas possuem dois critérios, né? A vergonha positiva e a negativa, né? A positiva é a sensibilidade à opinião pública e aos limites sociais. Então, quando alguém era colocado numa posição de certa forma, obedecia àquela posição. Sabe o valor, por exemplo, dado à mulher dentro do contexto da casa, da obediência na casa, essa mulher virtuosa, né? Então, esse local que ela se encontra é o local onde ela pode transformar esse local de vergonha em honra vergonha positiva, né, ou em honra, quando ela segue de acordo com aquilo que é estabelecido, né? E a vergonha é a humilhação pública, né? A vergonha negativa, que é, por exemplo, a crucificação. Diz ali que a crucificação é um sinal de vergonha, de humilhação. E o que é curioso é que esse sinal de vergonha e de humilhação se torna o símbolo da honra, o símbolo do poder dentro do cristianismo. Por isso que Paulo depois vai trabalhar justamente aquela coisa da sabedoria de Deus é loucura para o mundo, né? Por quê? Porque Deus escolheu as coisas que não são para mostrar o seu poder, né? E aí essa relação de honra, desonra, né, e vergonha, ela é contraposta ou até mesmo questionada pelos valores do reino, né? Um segundo tipo de sistema é o sistema ou a dinâmica que a gente poderia falar do patronato, né? Que é a relação entre um superior e o cliente, que seria alguém que é considerado inferior, né? Então, as relações de patronato, elas contribuem para as relações sociais fundamentais de como a vida funcionava no mundo antigo, na sociedade romana, né? Aqui eu estou falando sempre do Novo Testamento, né? Quando eu penso aí na teologia do Novo Testamento. Então, um sistema que dita, né, como que as relações sociais funcionam. Então, a gente pode pensar em 4 categorias. Eu coloquei ali o patrono, o benefício, a gratidão e o cliente, né? Então, o patrono é a pessoa de status superior, é quem, vamos dizer assim, é considerado como superior. O benefício é aquilo que o patrão concede, ou a caris, né, a graça concedida. E a relação da graça, depois na teologia do Novo Testamento, tem essa relação a gente pode dizer, de patronato e clientismo, né? Deus, que é o ser superior, ele concede a sua graça sem que o cliente, nós, merecêssemos, né, essa graça, e o que se é esperado da pessoa que recebe a graça é a gratidão, né? E aí entra o cliente, né, que publicamente expressa sua gratidão diante daquele favor e merecido do próprio Deus, né? Isso é o que a gente chama de uma relação assimétrica dentro do contexto bíblico do patronato e do cliente, né? Por quê? Porque Deus concede gratuitamente a sua graça para que nós, né, pudéssemos, com gratidão no nosso coração, receber essa graça, né, e demonstrar a nossa gratidão, né? E ainda dentro desse contexto de relação de patronato e cliente, né, a gente sempre tem a figura do intermediador, né? E a gente pode pensar no próprio Espírito Santo e Jesus
fazendo esse papel de intermediários, né, da graça ou da relação de Deus para com o ser humano. Uma terceira análise, né, feita pelos métodos sociais científicos é a análise da estratificação social, né, e aqui eu tenho no contexto das comunidades paulinas, né. Então, quando você estuda essas classes sociais, né, os sociólogos aí da Bíblia, né, como eu coloquei ali o Stephen Friesen e o Bruce Longeneck, eles desenvolvem essa escala de pobreza, Poverty Scale, né, por estar esse PS, que vai de 1 a 7, né, 1 sendo a elite e o 7 sendo uma pobreza extrema, abaixo de um nível de subsistência, onde a pessoa de fato não teria nível, não conseguiria nem sequer se manter, se não for pela doação ou pela ajuda de pessoas, né? E aí a gente pode pensar nas pessoas sem teto, né? Essa seria a relação hoje com esse nível de pobreza, né? E quando se estuda então essa pirâmide, vamos dizer assim, da estratificação social, os sociólogos da religião, eles, a partir do estudo do texto bíblico e da sociedade do mundo antigo, né, eles chegam à conclusão aí de que 70% de todos os convertidos ou mais estão numa categoria 6 ou 7, né? E aí você tem na categoria 4 cerca de 20 a 30% talvez de pessoas aí convertidas, né? E a minoria a minoria se encontra de fato ou em cima ou embaixo, né? Então, de acordo aí com essa poverty scale, né, a gente tem na elite, a elite imperial, que são os senadores, a PS1, né? Depois vem seguida aí pela elite provincial, né? Depois municipais. Na quarta escala já começa a entrar os comerciantes mais prósperos e ricos, e aí a gente já tem talvez o caso de Priscila, Áquila, Lídia, né, que entram aí nesse contexto da estratificação 4, né? 5 são pessoas que são mais estáveis, acima do nível de subsistência. Talvez Paulo como artesão, alguém que teria uma casa, seria proprietário de uma casa. E depois a grande maioria do cristianismo aí na 6 e 7, né. 6 é o nível de subsistência, as pessoas que faziam apenas para de fato sobreviver, né, como é provavelmente a maioria dos membros das comunidades locais. E o 7 seria aqueles que vivem abaixo desse nível de pobreza. Talvez alguns escravos, né, as pessoas que são convertidas, que são escravos, que estão se convertendo dentro do contexto aí do cristianismo ah, primitivo, né. Uma outra análise é a análise das igrejas com relação às eclesias, né, com a relação às associações romanas, né. E aí o que é interessante é que os autores que vão trabalhar, né, esse tipo de análise, eles trabalham as várias semelhanças das comunidades locais, das igrejas, com essas associações, né. Então, por exemplo, algumas dessas semelhanças têm a ver com tamanho e estrutura, né, então aí as comunidades locais giram em torno de 15 a 30 membros, não passando disso. Tem a ver com a liderança, onde era instituída uma liderança carismática que estivesse à frente dessa comunidade local, dessa associação, né, todas as a diversidade socioeconômica, né, então esses grupos, tanto a eclesia quanto as associações, elas tinham, de certa forma, uma diversidade dentro do seu contexto, né, de pessoas de classes mais altas e classes mais baixas, das refeições comunitárias que aconteciam nos 2 âmbitos, taxas e coletas, como tanto das associações, quanto também a gente pode pensar nas ofertas e dízimos, no contexto aí das igrejas, né, e também as conexões com outras associações ou com outras igrejas translocais, né, que passam aí, não apenas local. Mas algumas diferenças que são significativas, né, por exemplo, a questão da inclusão
de diversas etnias e diversos povos, né, diferentes, né. Enquanto as associações greco-romanas elas estavam mais fechadas para um grupo determinado ou uma identidade específica, a gente vê que as eclesias elas cruzavam essas barreiras, fazendo inclusive a reconciliação de povos, como diz Paulo, né, reconciliando judeus e gentios, não trazendo estratificações entre homens e mulheres, né. Então, essa é uma diferença, né, pujante aí. Também a questão da exclusividade, enquanto as associações não pediam exclusividade, a gente vai ver que o cristianismo ele surge como comunidades que pede um tipo de relação exclusiva à fé, né. A autoridade apostólica, que surge como uma autoridade paternal mesmo, assim, na vida daqueles que são membros daquela comunidade, e as fronteiras sociais, né, que as comunidades paulinas, por exemplo, desafiavam um pouquinho de algumas fronteiras hierarquicamente impostas pelo império, né, ou pela sociedade no mundo primitivo, como é o caso de escravos e livres, judeus e gentios, homens e mulheres, né. Então a gente vai ver que o texto, como diz lá em Gálatas, né, em Cristo Jesus, são um, homens e mulheres, né, gregos, judeus, né, e nesse sentido. Uma próxima questão aí que é analisada tem a ver com os rituais e a função social desses rituais dentro da própria comunidade do Novo Testamento. Dois desses principais rituais aqui dentro do contexto do cristianismo, ah, o batismo e a ceia do Senhor, né, os principais. O batismo como um rito de iniciação, né, ou de transição, que traz para o batizado uma transformação social, né. Então a gente analisa aí a partir de toda a ideia de uma separação de um grupo identitário, né, ao qual essa pessoa pertencia. Agora ela passa por um processo ritualístico da imersão nas águas, né, que é onde é o local da morte, para essa velha identidade, para essa velha vida, né, e aí, num terceiro passo, ela é incorporada numa nova família, tendo assim uma nova identidade, né. E a ceia do Senhor é esse símbolo comunitário, representa então também o sacrifício por meio da morte de Jesus, e também a ressurreição, e é o espaço que é reinterpretado todas essas diferenças hierárquicas e funcionais e sociais. Por isso que a gente vai ver que lá em 1 Coríntios 11, a gente pode olhar com esse texto para esse texto a partir dessas estratificações, né, e da questão que Paulo está lidando ali no contexto de 1 Coríntios 11. A gente já falou aqui algumas das limitações, o risco do anacronismo, o reducionismo, a evidência limitada, né, então a escassez de dados de fato arqueológicos e sociais para poder lidar com o texto a partir dessas categorias, e a sobrecarga interpretativa, né. Então nota que modelos teóricos podem impor significados não intencionados no próprio texto. Quais são algumas contribuições? Algumas contribuições do método têm a ver, primeiro, um tipo de análise, né? A análise sincrônica, ela possibilita e complementa fatores históricos do texto, trabalhando questões que, de fato, sociais, dimensões sociais do texto que explicam o porquê que aquele texto ele é escrito daquela forma, para aquela comunidade específica, quais são as questões que estão sendo lidadas. Então, a estrutura antropológica e social nos ajuda no conhecimento, né, e na interpretação do mundo por trás do texto, continua sendo o mundo por trás do texto, né, e aí ajuda então em alguns preenchimentos de lacunas, aquilo que não é dito no texto, né, vamos dizer assim. Surge como uma hermenêutica de encarnação social, ou seja, estabelece conexões entre a doutrina e a prática, uma vez que o texto bíblico ele está moldado também a partir dessa ideia, né, de uma hermenêutica encarnacional, onde o texto ele não acontece numa lacuna social, ele vai acontecer num local específico, e ele tem uma dimensão social, existe algo que é feito. Por exemplo, o milagre de Jesus não tem apenas uma dimensão divina da pessoa fisicamente ser curada,
mas também existe uma dimensão social, onde essa pessoa que participava de uma vida segregada da sociedade, ela pertencia, vamos dizer assim, ao poverty scale 7 ali, né, as pessoas que estavam abaixo da linha da subsistência e agora elas são reinseridas, reincluídas na sociedade, com a possibilidade de dignidade, de uma vida onde ela tenha no mínimo uma subsistência, né. Então o milagre, ele também é uma transformação social, nesse sentido, né. Então a gente pode, entender aí essa hermenêutica da encarnação social. E a autocrítica, né, de que o leitor, nós quando vamos para o texto, a gente compreende que existe um contexto social no texto e existe um contexto social no leitor, em mim, que também vou para o texto a partir das minhas próprias ideias, daquilo que eu socialmente, né, eu como socialmente, sou construído, né. Um exemplo, a gente pode pensar, seria 1 Coríntios 11, de 2 a 34, né, onde no contexto histórico-social ali a gente tem a cidade de Corinto, né, que foi reconstruída por Júlio César em 44 antes de Cristo, né, e que tem na sua característica, né, uma diversidade étnica muito grande, com romanos, gregos, judeus, gentios, tem uma mobilidade social entre empreendedores e escravos, uma competição religiosa muito grande, contexto religioso muito plural na cidade de Corinto, né, tudo isso faz parte do que a gente chama do contexto sociocultural da cidade de Corinto, né, e aí a gente encontra a questão do texto, né, então a gente tem ali o primeiro versículo 2 a 16, tratando a questão do véu, né, da mulher e o uso do véu, e depois o verso 17 a 34, da ceia do Senhor, né, onde Paulo adverte alguns justamente pela questão de não esperar os outros a chegarem na ceia, né, e provocar assim uma estratificação mesmo dentro do corpo de Cristo, onde os mais ricos ceavam primeiro, tinham abundância de alimento, e os mais pobres chegavam, e quando chegavam às vezes, porque eles precisavam trabalhar o dia todo, chegavam e já não tinha mais sequer alimento, né, e aí ficava com fome durante o culto, durante a reunião e a assembleia. Então Paulo acusa aqueles da igreja de Corinto, né, de não olharem para o corpo. Ao fazerem isso, não estão lembrando do corpo. Ao cearem o corpo, eles mesmos negam o próprio corpo de Cristo, quando eles têm esse tipo de atitude, né. E o véu aí, podendo, né, porque a gente tem várias teorias, significar a ideia da honra, né, ao cobrir-se com o véu, a mulher, ela está protegida pela honra. E quando essa mulher, ela está sem esse véu, ela pode passar esse contexto de desonra, né, de uma escrava, uma prostituta, alguém que uma adoradora de deuses, né, estáticos lá da cidade de Corinto, né. E aí, então, o texto de Paulo, ele é mais um texto protecionista da honra dessa mulher, né, do que um texto necessariamente, exortativo, né. Então Paulo está preocupado em salvaguardar a honra dessa mulher no texto de Coríntios, né. Então quando a gente olha para o texto a partir dessas dimensões sociais, históricas, né, parece que a interpretação do texto ela nos dá novas nuances mesmo de compreensão, né. A gente já falou um pouquinho dos contrastes sociais, né, dentro de 1 Coríntios, né, a gente vê ali que a maioria está na poverty scale 6 ou 7, né, tendo alguns ali na 4, né. Algumas questões aí da antropologia, né, então que vai olhar para o corpo individual, para a questão também do homem e da mulher, do corpo social, das práticas alimentares. Então a grande preocupação, vamos dizer, do método sociocientífico é olhar para o texto a partir da sua construção social mesmo, né. Então, por exemplo, os ritos de purificação. Como que a gente entende esses ritos de purificação dentro do contexto antropológico, né? O que que significa se abster de certos alimentos? Quem come o quê? Por que que se come? Por que que não se come? A pureza do corpo, por que que a mulher ou o homem, quando tem algum tipo de líquido saindo do seu corpo, né, seja pela menstruação, ou seja lá o que for, é considerado impuro. Ah, então, todas essas relações de pureza, de impureza,
de alimentos puros e impuros, né? Então a análise sociocientífica vai tentar se preocupar, né, em explicar essas relações sociais, né? Eu acho que a grande questão aí que a gente pode verificar a partir desse método é que a gente começa a talvez compreender o mundo social por trás do texto, mas se perde um pouco da questão teológica, simbólica e espiritual, né? Isso pode ser uma crítica que pode ser feita, né? Olhar para o texto apenas a partir de explicações sociais, apenas como fruto de um contexto social, né? Sem entender que aquele contexto social também a gente pode tirar questões teológicas do próprio texto, né? Para poder, de fato, lidar com a relação textual, né? Quais são alguns expoentes hoje da crítica sociocientífica? Eu coloquei 3 aqui: John Eliot, Bruce Malina e Caroline Osiek, né? 3 aí críticos participam dessa crítica sociocientífica, né? Talvez o mais conhecido é o John Eliot, pioneiro da própria exegese sociológica, desenvolve metodologia rigorosa, integrando então modelos sociais e análise textual, né? Então a gente tem a obra dele ali, A Home for the Homeless, que aplica as tipologias de seita e análise de 1 Pedro, demonstrando como o texto respondia às condições de marginalizações sociais, né? E algumas aplicações talvez contemporâneas do método, né? Então quando a gente olha para esse método hoje, como que a gente pode aplicar esse método no nosso contexto, né? Primeiro, eu acho que uma grande relevância do método tem a ver com os estudos eclesiológicos, né? Então, análise de estruturas eclesiásticas, tanto do Novo Testamento, né? Mas também perguntando sobre as estruturas eclesiásticas hoje modernas. Então, a gente entender sociologicamente como que funcionava toda a estrutura do Novo Testamento no contexto, né, da emergência de comunidades cristãs, né? A questão da ética, da recuperação de valores como a reciprocidade, a solidariedade, o coletivismo, né? Dentro de um contexto muito mais ganancioso, um contexto muito mais corrupto, eu poderia dizer, ou até individualista, né? Que a gente vive hoje. Então a gente pode pensar na ética do mundo coletivista, onde a família tem uma grande importância, né? Então esse mundo antigo, o diálogo, né, entre as culturas, então saber de fato diferenciar o que o texto bíblico diz, o que é cultura em determinado momento do texto bíblico, né? Então, hoje mesmo eu estava pensando sobre a questão do casamento, né? Então, quando a gente pensa no casamento, o que é o casamento? A instituição do casamento para os patriarcas, para Moisés, no período neotestamentário, como essa instituição ela vai sendo, os seus ritos vão mudando, né? Quem que dá legalidade a esse casamento? É a família? É o sacerdote? É a própria instituição civil, né, a sociedade? Então isso vai sendo mudando, né, socialmente ao longo do tempo, né? Então a gente vai ver que a grande pergunta então é saber diferenciar, ter essa crítica da cultura do mundo bíblico, daquilo que é prescrito enquanto ordenamento bíblico e daquilo que tem a ver com a nossa cultura moderna, né? E também tem uma grande importância no contexto teológico, né? Da integração de outras percepções ao texto bíblico, né? Que podem auxiliar, né? E aí, de novo, meu problema é sempre com a sacralização de um modelo específico como o modelo correto, né? O texto bíblico, ele tem o seu contexto histórico-cultural, mas ele tem um contexto sociológico? Tem, mas ele também é um texto de fé, ele nasce a partir uma intencionalidade teológica, ele também tem um contexto literário. Então percebe que as abordagens em si, elas vão se comunicando e trazendo, de certa forma, uma melhoria na forma com que a gente interpreta e olha o texto bíblico, né? Então a gente pode pensar na integração de métodos, né? Da crítica histórica, gramatical, da crítica literária histórica e até de métodos pós-modernos, né? Então, considerações finais aí para a gente finalizar
a nossa fala, né, o que a gente pode perceber é que o método científico, ele procura representar, né, o mundo social, vamos dizer assim, e antropológico, e também a partir da psicologia social, né, do contexto bíblico a partir de aplicação de ferramentas modernas, que vão analisar então esses elementos, como estratificação social, a questão do patronato e da clientela, a questão ah, aí que a gente viu de outros, né, questões que tem a ver com o mundo social da época, da questão econômica, política, de purificação, né, que vão estar ali de certa forma no texto, sem que explicitamente, né, esteja no próprio texto. Então, ao analisar então esses conceitos, como de vergonha e esses que a gente citou até agora, a gente enriquece de fato a nossa compreensão desse mundo por trás do texto. De novo, ressalto que essa explicação ela não deve ser a única, o tipo, mas que é assim um método que vem agregar e nos auxiliar a, na iluminação de como a gente enxerga o texto bíblico. E assim também nos auxiliar muitas vezes, a explicar e compreender certos textos bíblicos onde existe uma lacuna social e uma lacuna cultural muito grande entre o leitor moderno e o autor original e a comunidade original. Então, espero que você tenha gostado, né, desse vídeo, espero que tenha enriquecido a conhecer um pouquinho mais sobre mais um método de interpretação bíblica, né, um método científico, social científico. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para outras pessoas que têm interesse em conteúdo teológico, né, e ative as notificações para você receber todas as vezes que a gente publicar um vídeo no caráter aí teológico, né, ou até vídeos devocionais, como a gente também tem feito no nosso canal, você possa receber aí a notificação de que mais um vídeo que a gente produziu. Que Deus possa abençoar a sua vida. E esse foi mais um Pausa para Teologia, onde a gente se voltou para mais um método de interpretação bíblica. Que Deus abençoe a sua vida grandemente.